Boa noite. Ela me chamou de senhor e eu fiquei triste. Essa casa aqui, como um parênteses antes do bate-papo que a gente vai ter. Essa casa aqui, como tantas outras, é um pronto-socorro, um ponto iluminado no universo. E todos nós que estamos aqui, não estamos por acaso, claro, o Rui não é presidente tanto tempo por acaso, e a casa não consegue ser tão longeva por 68 anos por acaso. É uma casa abençoada, iluminada, e ajuda irmãos que passam por grandes dificuldades físicas. Então, quem puder ajudar, quem tiver disposto, a casa agradece e merece. Ainda mais depois de tanto tempo no ar, não é verdade? Muito bem. Nossa conversa de hoje tem como tema pensamento e energia. É um tema até atual, porque há pouco tempo a USP divulgou um estudo em que ela provou a existência da aura em várias facetas. Ou seja, é um estudo científico assinado pelos cientistas da USP, por físicos, que diz que realmente a gente emana energia. Ponto. A ciência vai até aí. A ciência precisa de muitos experimentos, muitos estudos, muitas provas e comprovações para afirmar certas coisas. E só o fato de a ciência dizer que nós emitimos energia já é algo a se pensar. No livro, para começar a nossa conversa, no livro dos Espíritos, na pergunta 88, e tem uma 88A também, o Allan Kardec pergunta para os Espíritos o que são os Espíritos. E aí eles dizem, para vocês, no seu nível de inteligência, os Espíritos são um clarão, uma fonte de energia. E aí mais tarde, algumas obras que agora já viraram bastante frequentes. Quem gosta de ler, eu vi aqui distribuição de livros, tem uns livros muito interessantes que falam sobre esse tema, e é um pedaço de cada um deles que eu vou tentar trazer aqui para vocês. O primeiro deles é da coleção do André Luiz, se chama Nos Domínios da Mediunidade, onde o André Luiz e mais um companheiro chamado Hilário, eles vão conduzidos por um mentor chamado Aulus, eles vão até uma casa onde se faz reuniões espíritas. E lá eles usam um aparelho que nós não temos conhecimento ainda aqui na Terra, que mede a frequência de cada pessoa que está na reunião, para ver se ela está apta ou não a desenvolver o trabalho para que ela está destinada. E lá ele fala muito sobre o que é a energia do espírito, como o espírito utiliza a energia, como a gente pode começar a compreender algumas coisas que a gente ainda não consegue enxergar. Outro livro muito interessante se chama Pensamento e Vida, do Emmanuel, que o André Luiz psicografou. São vários textos que falam sobre o pensamento. O pensamento educa, o pensamento forma, o pensamento transmite energia e outras coisas mais. Outro livro interessante se chama Energia, do Robson Pinheiro. Ele foi um terapeuta holístico, então ele lidava com energia, mas de outra forma. Como lidam os acupunturistas, como lidam os yogis, como lidam os xamanes lá na Índia, e ele traz um monte de experiências da época que ele era terapeuta holístico e fala sobre as energias que o corpo emana. Dele também tem um livro chamado Além da Matéria, que também fala sobre o assunto.
Tem outros mais, mas esses são muito interessantes, principalmente para quem gosta de ler e entender os princípios dessa matéria. O livro Nos Domínios da Mediunidade é muito interessante. Veja só, a gente pode... esses livros todos, um pequeno resumo, dizem o seguinte: nós estamos num centro espírita. Se formos pensarmos como espíritas, ou como quem acredita no espiritismo, que são os espiritualistas, né, a gente pode chamar assim, não são praticantes da doutrina espírita, mas acreditam em algo além da matéria física. A gente pode dizer que todos nós vamos desencarnar. E aí esse corpo que a gente está trazendo aqui, inclusive o cérebro, vai perder função. Quando você desencarna, o cérebro ainda continua ativo por algumas horas, mas ele também perde a função. E aí nós começamos a pensar, e é nisso que André Luiz começa a tratar, que desde os tempos de antiguidade já se pensava nisso. Se o corpo vai embora, o que cria o pensamento? Se o cérebro morre, como se transmite as ideias que ficaram no ar? Assim imaginavam os filósofos antigos. As ideias ficam no ar e elas têm que ser transmitidas. Bom, não vamos nos estender sobre isso, mas vamos falar no Espiritismo. O cérebro, explica Emmanuel e os nossos amigos espirituais, que o cérebro é uma usina. É uma usina de energia. Imaginem que as linhas de transmissão, como a gente tem na Terra, os fios que levam a energia para as casas, é o pensamento. O pensamento tem o poder de levar essa energia até pontos distantes. O que quer dizer isso? Nós, como espíritos encarnados, trazemos muitas experiências do passado. Muitas, muitas e muitas. Nós trazemos de muito tempo atrás, por isso estamos por aqui ainda, por isso a gente está preso na terra, a gente não consegue nem levantar do chão um pouquinho, porque nós somos pesados. Nós trazemos as experiências passadas, experiências que vivemos em vidas passadas. E como se explica as pessoas lembrarem de algumas experiências, mesmo quando crianças? A gente sabe que tem criança que nasce tocando piano perfeitamente, tocando peças clássicas perfeitamente. A gente sabe que tem crianças que fazem contas matemáticas numa rapidez impressionante e nem começaram a estudar ainda. A gente sabe que tem crianças que têm poder de cura, que encostam na pessoa e a pessoa sente um arrepio e tem até capacidade de cura mesmo. Aí a gente começa a pensar que existe alguma coisa além da matéria mesmo. Inclusive a USP já trouxe essa constatação. O que eu quero dizer com tudo isso? E o que essas obras todas dizem? O pensamento é do espírito. O pensamento não é do corpo físico. Quem pensa é o espírito. O corpo físico é apenas um instrumento, inclusive o cérebro. Com todas as milhões de funções que o cérebro tem, ele acaba, ele perece, ele perde essas funções. A humanidade vai continuar estudando o cérebro ainda por muitos anos, milhares de anos, e não vai conseguir explicar quase nada, como não consegue quase nada até hoje. Mas todas essas funções são físicas, estão lá para ser provadas, testadas. O pensamento não tem ligação com o físico, o pensamento é do espírito. Por isso, quando nós desencarnamos, e isso parece até difícil de acreditar, nós carregamos tudo aquilo que nós condensamos no pensamento, nós carregamos
quando desencarnamos. Porque o pensamento, por ser energia, ele emite frequência. Como uma rádio, o pensamento viaja no espaço através de energia, gerando energia. Por isso, quando você vai numa estação de rádio ou numa estação de TV e você simpatiza com o que está passando, cada um tem um gosto. Você vai trocar de canal se você não gostar, ou vai manter no canal se você gostar. Assim é o nosso pensamento. Nosso pensamento, por ser energia, ele sintoniza com quem tem energia parecida, ou com quem tem energia que combine com a nossa. Por isso, se você cultiva pensamentos negativos, ou pensamentos violentos, ou pensamentos extremos, você vai se aproximar de quem tem os mesmos pensamentos, invariavelmente. Se você pensa em situações violentas, em situações onde o ódio é a carga principal, a matéria principal, onde a vingança é a matéria principal, onde o orgulho é a matéria principal, você vai se aproximar de quem pensa da mesma forma. E se muitas pessoas que pensam da mesma forma se sintonizam, elas formam um exército de pessoas pensando da mesma forma. E se formam multidões em que a energia é uma sintonia. Isso explica muitos acontecimentos da nossa era moderna. Isso explica por que muitos povos vivem em guerra. Porque a sintonia entre os povos é a mesma. Se você, ao contrário, cultivar pensamentos bondosos, se você cultivar pensamentos positivos, se você usar a caridade como o seu principal motivo de vida, ajudar a quem precisa, ser simpático ou empático, se você começar a esquecer os pensamentos de orgulho, de ódio, de rancor, e todos esses que a gente, quando pensa nisso, sabe que são negativos, se você começar a se afastar desses pensamentos, com certeza você vai se sintonizar com aqueles que pensam da mesma forma. E quanto mais o seu pensamento sintoniza com mais elevados pensamentos, aí nós vamos lembrar do nosso Mestre Jesus. Ele veio num mundo onde a violência e o ódio eram o motivo principal. O que mandava era o olho por olho, dente por dente. E ele veio trazer uma outra esfera de pensamento para o mundo. Ame o seu irmão como a você mesmo. Se te ofenderem 7 vezes, desculpe 70 vezes 7. Quem atirou a primeira pedra, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele veio trazer um pensamento, entre aspas, uma ideia de que a violência não resolve absolutamente nada. Ele veio trazer a ideia de que se a gente se amar, se a gente compreender que todos nós estamos aqui, como eu disse no começo, sintonizados em pensamentos, por isso que nós estamos numa esfera espiritual baixa. Por isso que nós estamos num laboratório de provas, onde a gente está mergulhado num caldeirão de energia. Por isso a gente vê gente que pensa de forma elevada, mas tem muita gente também que pensa de forma muito baixa. Voltando para Jesus, ele veio trazer a ideia de que se você cultivar sentimentos nobres, se você cultivar como ele cultivou, como ele demonstrou, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E tantas frases famosas de Jesus que demonstraram, pense em coisas boas, perdoe a quem te ofende,
deseje o bem para aquele que te deseja mal, peça em oração para que Deus te dê o que você necessita. Afinal de contas, a gente, no Pai Nosso, que a gente reza todo dia, a gente pede para Deus nos perdoar, porque a gente promete que vai perdoar o próximo. Todo dia a gente faz isso. Foi essa mensagem que Jesus trouxe. O que ele quis dizer não foi nada mais, nada menos de que, se nós pensarmos nessas coisas boas, em coisas que elevam o astral das pessoas, nós vamos nos aproximar de lugares e de espíritos que têm uma sintonia, uma frequência elevadíssima. Uma sintonia de pensamentos que trazem paz. Quanto mais elevada for essa frequência de pensamento, quanto melhor você puder pensar, quanto mais você puder ajudar de qualquer forma alguém, com certeza a emanação de energia de cada um toma cores diferentes. Porque as cores significam, na aura, significam o seu estado de espírito. Assim, os espíritos que entram numa casa como essa, eles podem ver a cor de cada um de nós. Nós, quem não é vidente, clarividente ou coisa do gênero, não consegue ver isso. Mas aqueles que são e os espíritos que adentram a casa vão perceber claramente aqueles que trazem pensamentos positivos e aqueles que não. Porque nós emitimos energia. A energia está ligada ao pensamento. A nossa energia, quanto maior a frequência, vamos imaginar assim, quanto mais alta é essa frequência, mais clara é a coloração nesse espectro de cores que a gente diz e prova que tem. Muitas pessoas trazem esse espectro de energias negro, infelizmente. Que até os espíritos não conseguem enxergar a pessoa, o físico da pessoa, de tão envolta em pensamentos negativos que ela está. Quantas vezes a gente chega num ambiente, olha para uma pessoa e sente até arrepio. Meu Deus, eu quero sair daqui, não aguento ficar perto dessa pessoa. Além de uma antipatia natural que pode acontecer em função de vidas passadas, com certeza essa pessoa está com pensamentos completamente negativos. Ou ela está com ódio, ou ela está com inveja, orgulho, algo que traz mágoas para ela. Ao contrário, tem pessoas que a gente olha e a gente já simpatiza no primeiro olhar. Nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa bonita. Não sei por que eu acho essa pessoa agradável. Com certeza essa pessoa tem uma esfera de pensamentos muito elevada. Existem cores, até existe a cromoterapia, para quem se interessa pelo assunto, falando em ciência. Justamente as cores da aura são justamente as cores que a cromoterapia usa para o tratamento das pessoas. Esse espectro de cores tem a ver com outros componentes que a gente tem no organismo. A ligação entre o espírito e o corpo, onde essas energias são transmitidas, elas saem do pensamento dos espíritos, mas entre o espírito e o corpo, muita gente já ouviu falar nos chakras, ou centros de energia, ou centros de força. Centros giratórios, como os yogis chamam. Esses chakras, eles giram, eles estão realmente entre o corpo físico e o corpo espiritual. Cada chakra gira numa frequência, e cada chakra representa uma cor, porque eles estão ligados, um ao cérebro, um ao fígado, um ao plexo solar, são 7. Se esses chakras estiverem na mesma frequência, e eles só estarão na mesma frequência quando seus pensamentos estão equilibrados. Se esses chakras estiverem na mesma frequência, você vai estar equilibrado e você vai se sentir em paz.
Se esses chakras não estiverem vibrando na mesma frequência e estiverem desequilibrados, com certeza você vai sentir alguma perturbação. Ou você vai se sentir como se tivesse uma gripe, ou você vai sentir alguma coisa fora do comum, porque as suas energias estão desequilibradas. Para isso serve o passe naquela sala que vai ser dado daqui a pouco. O médium que vai ofertar o passe, ele está oferecendo energia para você. Por isso, naquele momento em que você está tomando o passe, os seus pensamentos devem ser os mais elevados possíveis. Pensamento elevado, você pode pensar até numa criança. Sorrindo é um pensamento elevado, são coisas alegres, coisas leves. Com certeza você vai entrar em sintonia com o médium que vai te dar o passe e as energias vão entrar em equilíbrio, tanto a dele que está te dando energia, como a sua que está desequilibrada. Cada um de nós que vem aqui no Centro Espírita possui algum desequilíbrio energético. E esse passe que a gente toma é para realinhar esses centros de energia. Eu vou falar até meia-noite, tá? Quem tiver... Acho que eu tenho uns 5 minutos, né, Rui? É isso? ele fez assim. Até 10. Vai ser menos, eu não vou fazer isso com esse povo. Eu não vou fazer isso com eles, Deus me livre. Então, não, tudo certo. Então, o que a gente traz desses livros todos, e que é muito importante nos dias de hoje, em que a gente está lidando com um novo mundo, uma realidade que está se transformando muito rápido, porque nós estamos vivendo a revolução da inteligência artificial. Nós vivemos a revolução industrial, onde as máquinas dominaram o mundo, vivemos a revolução da internet, onde os computadores dominaram o mundo, e agora vivemos a revolução da inteligência artificial. Não são mais os computadores, não são mais as máquinas, e são o quê? Não é? Entramos num mundo onde se criam seres de energia. Pura energia. É claro que alguém tem que comandar essa energia para que ela produza os efeitos que todo mundo vê. É claro que essa energia vem do pensamento de alguém que evoluiu a tal ponto que conseguiu entender essa nova realidade. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos sendo inundados de informações as mais diversas possíveis. E se a gente não mantiver um foco, se a gente não disciplinar a nossa mente para que a gente mantenha o pensamento em altas frequências, a gente pode ser influenciado ou pode entrar em sintonia com muitos acontecimentos negativos. E eles estão aí todo dia à nossa volta. É muito fácil a gente entrar em frequência com a negatividade, é muito fácil. Muitas pessoas gostam de ver cenas violentas. São pessoas que têm uma frequência violenta. Por isso, nesse mundo novo, em que espiritualmente a gente chama de mundo em transição, em que a gente vai sair de um mundo que até hoje era de provas e expiações. Quem estuda a doutrina vai entender, nós estamos hoje dentro de um mundo em que nós estamos aqui para ser provados ou para descarregar coisas ruins que fizemos no passado. Vamos sair desse mundo. Por isso, muitos espíritos tiveram a última oportunidade de encarnar nessa terra, nesse mundo de hoje. E por isso nós vemos tantas cenas estranhas. Esses espíritos tiveram a última oportunidade de melhorar a sua frequência espiritual, de melhorar a sua frequência energética, porque eles vieram de lugares muito tenebrosos, muito estranhos, onde a energia era tão terrível que o ar era nebuloso. Eles respiram o ar puro agora aqui na Terra encarnados, mas é uma última oportunidade.
porque nós estamos num mundo em transição, num mundo em que a energia vai falar mais alto. Por isso a inteligência artificial surgiu. Ela é um mundo energético, onde você coloca um óculos e penetra num mundo que parece um mundo de imaginação. Tudo isso era previsto, e tudo isso é fruto da energia e da energia que o pensamento de alguns iluminados produz. O resumo de tudo isso é o seguinte: quando Jesus, há muitos anos atrás, 2000 e poucos anos, disse uma frase chamada vigiai e orai, não era por acaso. Ele sabia exatamente o que ia acontecer nos próximos anos. Ele mesmo disse: eu não vim trazer a união, eu vim trazer a divisão. Ele tinha a plena consciência do que ele estava provocando na nossa humanidade e do que iria acontecer no futuro, como acontece hoje. Quando ele disse vigiar e orar, é exatamente isso que a gente está trazendo agora. Vigia os teus pensamentos, vigia a tua frequência energética para não sintonizar com energias negativas que podem estar em volta de você. Orai, peça para os bons espíritos, peça para o santo seu de devoção, peça no que você acredita de superior, peça para te ajudar, peça para que mantenha o seu pensamento em alta frequência. Por isso o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, porque a caridade é uma forma de doar energia e é uma forma de receber energia. Se você ajuda alguém, da forma que for, de qualquer situação, a gratidão que a pessoa sente eleva o seu estado espiritual. Tem um caso muito... 5 minutos. Tem um caso muito interessante de Chico Xavier. Tem um livro chamado Parábolas de Chico Xavier. E tem uma lá que diz assim, falando em frequência, em energia, em agradecimento. Chico saiu de casa desesperado porque ele estava atrasado para chegar no trabalho. Ele trabalhava lá em Pedro Leopoldo como funcionário público. Ele desesperado, apavorado, quando ele estava a uma certa distância do trabalho, uma senhora ficou na frente dele: Chico, pelo amor de Deus, me dá um conselho. Chico, me dá um conselho. Eu não posso, eu estou atrasado para o trabalho, eu estou atrasado. E querendo se livrar da moça porque ele achou que ia chegar atrasado no trabalho. Emmanuel, como sempre, apareceu do lado dele: Chico, atende. Mas eu vou chegar atrasado no trabalho. Chico, atende. E ele atendeu. Ele parou, conversou e a mulher saiu feliz da vida. E seguiu o caminho dela. E aí, quando Chico foi correr para o trabalho, o Emmanuel se colocou na frente dele e falou assim: calma, olha para trás. Quando Chico se virou para ver a mulher, ele viu que fios dourados vinham na direção dele, inundando ele de luz. Era o agradecimento dela. E ele falou assim: você viu quanta energia ela está te transmitindo só com um obrigado? Você viu o bem que você fez para essa criatura? Aí Chico, simples como era, ele agradeceu. E aí Emmanuel falou para ele: pode voltar para casa, hoje é feriado. Vejam como nada é por acaso. Nada é por acaso. Chico foi trazido até aquele lugar porque aquela senhora precisava de ajuda e era daquela forma e era ele quem podia fazer. Como todos sabem, Chico Xavier era um espírito da mais alta espiritualidade, né? Trazia com ele experiências notáveis. Todos nós trazemos essas mesmas experiências. Todos nós trazemos conosco, grudados do nosso perispírito, todas as experiências que nós passamos no passado e que passamos até hoje. Toda vez que a gente tem pensamentos negativos, toda vez que a gente alimenta a nossa psicosfera, nosso ambiente psíquico com pensamentos negativos, tenham certeza de que essa psicosfera fica turbulenta.
e os nossos centros de força se desequilibram e a gente precisa do passe. Ou de ir numa missa, quem for católico, algum lugar onde Deus esteja presente e a fé esteja presente. Chico disse que uma vez entrou na igreja e quando ele viu o padre fazer a missa, caíam pétalas de rosa do céu da igreja, do teto da igreja. Porque ali, com certeza, os pensamentos estão levados, todo mundo com fé, todo mundo pensando em Deus. Eu vejo como é importante os nossos pensamentos serem elevados. Vejam como é importante a gente elevar o nosso nível energético. A gente não enxerga, mas a nossa energia emite um campo, inclusive, magnético. Para a gente não se alongar, mais uma vez a ciência e o espiritismo dizem a mesma coisa. Nós emitimos campo magnético. Por isso as pessoas que dão passe, ao doar energia, elas estendem as mãos porque o campo magnético entra em contato com o nosso. Por isso a água que todos colocaram ali, ela é fluidificada pelos espíritos superiores através do magnetismo. Eles não têm contato físico com a água. Energia. É tudo isso que a gente ainda no futuro vai aprender a lidar. A gente ainda conhece muito pouco. A gente sabe muito pouco. A gente está entrando num mundo em que se começa a falar nisso, em que se começa a olhar de uma forma diferente. Vejam vocês como se dá valor ao meio ambiente hoje em dia. Vejam vocês como as pessoas estão começando a valorizar a manutenção das florestas. Manter o mar limpo. Por que as florestas têm que ser mantidas? Porque elas purificam o ar. E elas, se vocês entrarem numa floresta e quem tiver capacidade de sentir, vai sentir que o ar é mais puro, porque as energias na floresta são mais puras. Esse é um pequeno resumo dessas obras que eu disse para vocês. Quem se interessa pelo assunto é tanto científico quanto filosófico, mas tem muito para se falar a respeito, tanto que os livros são em profusão. Acabou meu tempo. Foi o tempo que o Rui me deu. Eu vou pedir, por favor, para que todos fechem os olhos e elevem os pensamentos. É fácil. Pensem em coisas alegres. Pensem em coisas que lhe dão prazer. Pensem em coisas que te trazem calma, tranquilidade. Pensem em coisas que fazem o seu espírito festejar. Não é difícil. Todos nós temos alguma coisa que nos alegra profundamente. E a gente só tem a agradecer a espiritualidade por mais uma oportunidade que nos deu, não é verdade? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Muita paz, que a gente vá para casa melhor do que entrou nesse ambiente. Obrigado pela paciência.